Qual igreja que a gente está agora? Agora vamos para Tiatira. Tiatira. Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: essas são as palavras do Filho de Deus. Olha que coisa forte isso, hein? Cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, claro que não é literal, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, ou seja, são os seguidores dela. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Àquele que vencer e fizer a minha vontade, e até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, eu inicialmente diria que Tiatira, do ponto de vista da arqueologia, fica devendo, né? Hoje a gente tem Aquisar, a cidade Turquia, hoje é Aquisar. e tem um pedaço, como se fosse uma praça maior, assim, quase cercada, nada. tem coisinha de nada, e o que tem lá, quase a maioria das coisas são do período já bizantino. Mas E essa era a cidade de Lídia, né? Exato. Né? Atos 16. Exatamente. E tia Lídia, né, a comerciante de púrpura, que era de Tiatira, né? Tá. E então, o que a gente observa aqui? A coisa é forte, né? Lembre, também a ideia romana é que o imperador é divino. Então essa frase é rara nas palavras do Filho de Deus, e retoma a visão do capítulo 1, quando Jesus é visto como olhos de chama de fogo e pés com bronze reluzente. Aliás, uma visão de glória e de poder que remete a elementos messiânicos que vem lá de Daniel. Jesus conhece, né, tudo que eles têm feito, a sua perseverança, e aí vem essa discussão que provavelmente, ao meu entender, não é a imoralidade literal. Aqui provavelmente significa heresia que é explicada como uma espécie de adultério. Não é que tinha uma... Por que Jezabel? Porque Jezabel é um nome tirado da história, a mulher de Acabe. Jezabel foi uma mulher de Acabe, que foi, né, que era uma mulher fenícia, uma princesa fenícia, e ela introduziu de uma maneira muito forte o culto a Baal, que Então, se tornou um grande problema, porque Baal era o deus da fertilidade, entendeu? E aí, por isso que Elias faz aquele grande confronto, né, sobre quem é que realmente traz chuva, né? Quem é que traz fertilidade. Por isso que ele diz: olha, segundo a minha palavra, não vai chover 3 anos e meio, né? Então aí... E depois leva todo mundo para o monte lá, Carmelo, para aquela batalha. Para entender, né, aí você tem sempre o pano de fundo do Antigo Testamento, com predominância de Gênesis e Êxodo, mas também a história de Israel, às vezes algo que vem do livro de Ezequiel. Então vai haver juízo de Deus contra essa atitude herege, e na sequência ele vai dizer que esse descaminho de ruptura é comparado a profundos segredos de Satanás, mostrando, né, que isso realmente... As profundezas de Satanás. Né? Apocalipse tem muito esse negócio, não tem meio termo. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você é de Cristo ou não é. Ou você está com Deus ou você está com o dito cujo. A coisa é muito nítida, né? Então, vocês devem se apegar com firmeza. E aí é impressionante. Olha como a coisa é forte. Aquele que vencer vai ter autoridade sobre as nações. Apocalipse é cheio desse negócio de tribo, povo, língua e nação. Por quê? Porque Roma diz que isso pertence a ela. Todos os povos, línguas, tribos e nações devem se curvar diante de Roma.
O imperador romano é dono do mundo. Então, quando diz isso, ele está evocando aquela ideia de que Jesus não é só o Salvador, Jesus não Ele é é o Senhor. somente o indivíduo que vem ensinar bons caminhos. Jesus é o rei, ele é o Messias. Por isso, a frase forte vem do Salmo 2, que é um salmo messiânico, que ele governará as nações com cetro de ferro e esmagará qualquer oposição, despedaçará Porque com vaso na de barro. primeira vinda, ele veio como cordeiro para morrer. E depois como leão. Na segunda ele virá como leão. É interessante que no Velho Testamento, o texto que fala, né, sobre o dia da vingança, como é que é o texto? Me fugiu agora. De Amós ou Joel? Não, dia da vingança do nosso Deus. Isso, o texto. Jesus citou o texto, mas ele falou, né, sobre. Como é que o texto desse texto inteiro? Como é que é? Então, é que aparece o dia da vingança do nosso Deus, Sim, o dia do não, Senhor, mas... A consolar os que choram. Isso é Isaías, né? Sim. Isaías 61, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, me ungiu para proclamar as boas novas. E fala para proclamar o ano... da libertação dos cativos. Da libertação dos cativos. Ano favorável. O ano da libertação dos cativos e o dia da vingança do nosso Deus. Isso é o texto de Isaías. Quando Jesus vem, ele omite o dia da vingança. Por quê? Porque na primeira vinda dele, Lucas ele não 4, veio para se vingar. Ele veio para morrer. Mas o livro de Apocalipse... Isso também que confunde os judeus. Fala, né, de uma segunda vez que ele vem para julgar. Que esperavam alguém Sim, para vingar, para reinar. Então, mas acontece que nesse momento... dominar e destituir César. Né? Mas no ambiente de Israel tem dois elementos aí. Um é que é muito difícil aguentar o que os romanos estão fazendo. E o segundo é que eles tinham passado há pouco tempo pela grande libertação da época dos Macabeus. Então isso tinha condicionado grande parte da teologia, vamos dizer, judaica. E até anteriormente mesmo, a volta do exílio babilônico fez quando Esdras reúne todo mundo. Mas quando eles conseguem resistir com os Macabeus... Sim, tal, sim. Poxa, não, mas do ponto de vista de dizer, olha, não vou mais me tornar idólatra, nunca mais. Não, isso sim, mas estou falando que eles têm a expectativa de um rei vencedor que derrote os combatentes inimigos aqui. Então, se a gente botou os gregos para correr... Tinham muito essa visão apocalíptica que eles venceriam. A gente vai né? bater no pessoal. Mas aqui é interessante como isso é forte, né? Porque, veja, vocês que estão nessa situação, fiquem sabendo que aquele que venceu, ele vai governar as nações, ele vai vencer toda a resistência. E eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai, lhe darei a estrela da manhã. Então, quer dizer, você pode ver, tenta imaginar o impacto disso para essas pessoas que estão tão afligidas, sem esperança, sem nada. Olha, o nosso Senhor, o nosso Messias, ele terá o domínio sobre as nações. E olha, eu vou te contar uma coisa, Martini, uma coisa que me acabou comigo foi quando eu saí uma vez de Jerusalém e eu tinha visto, né, o pessoal já tinha ficado abalado, porque você vê um grupo da África, outro da Índia, da América do Norte. É maravilhoso. É então, muito legal. Aí eu fui para a Amazônia e fui visitar um pessoal conhecido meu e de repente o pessoal que acompanhava coisa nossa falou, tem uma galera aí querendo falar contigo, eram indígenas do interior da Amazônia, que vieram espontaneamente. E aí eu vi esse pessoal cantar, rapaz, e celebrar. Aí eu me lembrei de todo povo, tribo, língua e de nação. todas as línguas, povos e raças, cara, muitos. Você vê isso, você fala, meu, como é que pode? Você vê um cara, como eu vi no interior de Moçambique, eu vi na Tailândia, eu vi em vários lugares da Ásia, e você vê aqui na realidade brasileira, quer dizer, a mesma coisa. E aí você vê que realmente não, o rei das nações. Só pode existir a vitória do cristianismo se for de Deus, porque se você pensar, era um bando de fracos, de escravos, de pessoas pobres, cheirando peixe, e que venceram Roma. Ainda que tenha sido uma estratégia, vamos dizer assim, inimigo, mas não conseguiram resistir, porque não, Jesus teve 3 anos. Jesus não tinha apoio político, Jesus não tinha recurso, dinheiro, Jesus não tinha nada. Não tem como você entender o cristianismo primitivo
como vencedor e que solapa o império mais poderoso da história humana, sem contar com uma realidade Agora fora eu do fico normal. impressionado como Dá. existem pessoas que não enxergam isso, porque o Nietzsche, por exemplo, Ah, bom. ele dizia que o cristianismo era uma religião de escravos e que para escravos que não têm condições de vencer o poder opressor, então se ensina o perdão. Então, e mas... ele diz, né, que o Uberman, o Superman, o Ubermensch. homem do futuro, Ubermensch, ele vai fazer o que ele quer. Ele tem ele se inveja, basta, ele ele se vai e basta. toma. Ele quer, ele vai e faz. Que O cristianismo é a arma dos que foi fracos usado, para inclusive. poder se defender dos poderosos. segundo ele. Ele queria dizer isso, olha, é uma forma de você tornar uma pessoa miserável um pouco menos miserável. que é uma prova que, como Jesus venceu de uma forma sem contestação, que ano que a gente está? É. Que ano, que ano? 2000, depois dele, né? depois de 2023. Cristo. Por que é 2023? Porque- Depois de Cristo, né? O mundo inteiro... Então, Não, mas o problema de pessoas como Nietzsche e outros é que assim, a Bíblia não fala o que essas pessoas estão dizendo. Você vê que Jesus fala tanto com a mulher samaritana, como com o indivíduo pobre da Galileia, como com o cara que tem grana pra caramba, Sim, como Zaqueu ele e pega um Mateus. recorte só Igual. do que é falado. Então Jesus Generaliza. é aquele que traz a mensagem da salvação para o rico e para o pobre, para o judeu e para o não judeu. Então Jesus até troca ideia com criança. Jesus conversa com gente, ele vai na casa do fariseu, depois ele troca ideia com a mulher samaritana. Então não tem tempo ruim. Jesus Mas comunica com ainda todo assim mundo. você poderia, assim, na ótica de um ateu, você pode dizer, ele foi um superdotado, um camarada extraordinário. Agora, o que diferencia o cristianismo de todas as demais religiões é porque no momento que ele morre, os discípulos fogem, eles ficam todos Foge até fechados até antes. Não é? Na crucificação só João ficou ali. Agora, o que mudou? O que fez com que esses camaradas que estavam morrendo de medo de morrer, depois se tornassem absolutamente intrépidos? Impressionante. Eles viram Cristo ressuscitado. Então, veja, quer me matar? Mata. Eu sei, meu Senhor está vivo, ele venceu a morte. Isto é uma explicação até do ponto de vista apologético. Lógico, técnico, é. É muito importante. Quer dizer, você que não, Jesus ele pode ser um louco, um doido, eu sou o filho de Deus, um mentiroso, ou ele pode estar com a razão. Agora, um louco, ele não convence milhares de pessoas a irem para a forca, irem para a cruz, irem para a pira. Por que eles morreram? Porque muitos viram, 500 pessoas viram ele ressuscitado, outros conheceram aqueles que viram. Então, eles voltaram para Galiléia para pescar. Lá deu ruim. O nosso rabino. o outro aí estava já indo era. para Emaús, fugindo, entendeu? Não, realmente é muito impressionante. E ainda hoje, né? Se você pegar, por exemplo, no Irã, que é um lugar fechado, que eles matam, que eles açoitam, como é que uma pessoa está lá e se converte e permanece, continua hoje, há 2000 anos atrás, depois, enfrentando isso? Não, se não houvesse um sobrenatural, entendeu? E a maneira como alguns se convertem, porque o cara teve um sonho, né? Alguns enxergam, né? Vem, Tem Jesus visões. aparece para eles. Aí o negócio é difícil de você botar no quadradinho, né? Complicado. Mas vamos lá, eu vou dar o resumo de Tiatira aqui, aí vamos para Sardes aqui, que Sardes é... Só para falar, Tiatira, então, seria a igreja da Idade Média. Não, mas isso... Onde a maior parte essa parte eu queria fazer depois, a gente fazer... Não, é porque... É que eu não acho que é bem assim. Eu não quero deixá-lo para isso, entendeu? Como ele não tem. Não, é só para mas dizer que essa pode ser uma possibilidade. Mas depois eu queria que como juntasse... é a questão doutrinária, a igreja, durante a Idade Média, todos os concílios, segundo os seus próprios interesses, introduziam doutrinas novas que não são bíblicas. Não, mas depois eu queria uma recapitulação dessa tua visão mesmo, desse seu estudo. Essa perspectiva ela é bem conhecida e até está presente em muito da realidade brasileira. O John Walvoord, o Lewis Sperry Chafer tinha essa perspectiva, né?
Mas, assim, o que eu acho que a razão porque eu sou reticente, né, é que eu acho que enxerga só a fé cristã no mundo ocidental, né? Na amplitude maior, você não consegue encaixar tanto assim. Então, quer dizer, Mas eu acho interessante. acho interessante, vale a pena estudar, avaliar, mas às vezes tem alguns pontos de interrogação. Entendi. Qual o resumo, então, de Tiatira? Tiatira, aprovação. Eles têm crescido, mostrando obras, amor, serviço, fé e perseverança. Reprovação por tolerar idolatria e imoralidade, com destaque para Jezabel e os seus discípulos, que envolve essa heresia entre eles. A instrução: apeguem-se com firmeza ao que você tem, quer dizer, não deixe desaparecer pelo menos o que você ainda tem. E a promessa impressionante: receberá autoridade sobre as nações. Deixa eu só fazer uma pergunta para você.